Olá pessoal, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos falar de crônica argumentativa. Bem, a argumentação é a principal característica da crônica argumentativa. É um texto onde a argumentação é vista como essa principal característica, né? A crônica, ela é muito utilizada nos meios de comunicação, especialmente nos jornais e nas revistas. Às vezes são também pedidas aí em concursos e vestibulares. O nome, né, crônica, tem origem do latim crônica e do grego cronos. Vale lembrar que Cronos é o deus do tempo e é por isso que nós usamos, de acordo com a mitologia, a gente então usa o termo cronologia em referência a esse deus do tempo. Conforme esse tempo, podemos assemelhá-lo, por exemplo, à narração, ao retratar um fato a respeito de um ou mais acontecimentos ocorridos em um determinado espaço de tempo, mas aí é conforme o tempo, a gente tem essas variações. Para produzir uma crônica argumentativa é preciso escolher um tema atual, ok? E esse tema aí pode variar, né? A gente pode falar de as consequências da Covid na convivência social. A gente pode falar de gravidez na adolescência, né? Pode falar sobre juventude, violência, guerra, fome no mundo, política. Podemos falar também de briga de vizinhos, de corrupção e uma série de assuntos aí que podem ser retratados numa crônica. Aí depois de escolhermos o assunto, né, da nossa crônica argumentativa, nós devemos pesquisar sobre esse assunto e pesquisar bastante para que a gente consiga organizar as nossas ideias e selecionar então os nossos argumentos. Uma crônica argumentativa ela deve ter então argumentos, né? Você deve expressar então aí a sua opinião. Caso não tenhamos argumentos consistentes, o que deveria ser a principal característica de uma crônica argumentativa, ela deixa de ser argumentativa e passa a ser então apenas um texto informativo, porque a partir do momento que eu não emito a minha opinião, eu estou apenas informando, né? Então fica essa dica, é de fundamental importância que a gente emita a nossa opinião. Uma especificidade considerável das crônicas é a grande quantidade de crítica, ou seja, se ela é uma crônica argumentativa, então a crítica está presente nela, né? Também apresenta um pouco de humor, como sarcasmo, né? Ironia também. Enfim, nós devemos ser bastante criativos ao escrever a nossa crônica argumentativa, né? Em uma crônica narrativa argumentativa, ou seja, eu vou contar uma história, mas eu também vou dar minha opinião, a gente tem que lembrar de usar aqueles elementos fundamentais, né, de narração, como personagem, tempo, espaço, né? Eu preciso saber quem, quando, onde, por que essas coisas aconteceram, né? E a nossa crônica argumentativa ela tem algumas formas de discurso, que pode ser um discurso direto, indireto, pode ser também indireto livre, e aí vai depender do tema que a gente escolher e da forma que a gente vai querer retratar esse assunto, né? Por fim, uma crônica argumentativa deve ter, então, principalmente, eu vou enumerar aqui algumas coisas que eu separei para vocês. Argumentação e persuasão, ou seja, eu preciso ter opinião e eu preciso persuadir o meu leitor, ok? Uma linguagem coloquial, simples e direta. O que significa? Uma linguagem do dia a dia. Eu não vou usar uma linguagem muito formal, porque eu estou retratando o cotidiano. Apesar de eu estar criticando, né, usando às vezes até de ironia ou de sarcasmo para poder falar sobre o assunto escolhido, eu não vou ser tão formal, porque eu estou tratando do dia a dia, ok? A linguagem então deve ser simples e direta.
Os textos devem ser também relativamente pequenos, porque uma crônica, uma das características principais da crônica, em geral, seja ela argumentativa ou não, é que o texto seja menor, que seja um texto pequeno. Aí, não ultrapassando uma lauda, ou seja, de uma página, ok? Então, temas do dia a dia, e geralmente são temas polêmicos. Então pode haver crítica, aliás, deve haver crítica, né? Se for crônica argumentativa, deve haver crítica, humor e, como eu já falei, ironia. Lembrando que ironia é aquilo que eu falo, mas na verdade eu estou com a intenção de dizer outra coisa, ok? A ironia tem essa característica, eu digo uma coisa querendo dizer outra. É como se você me perguntasse, fui bem na prova? Eu digo, foi muito bem. Na verdade, eu estou dizendo que não foi, mas estou ironizando. A crônica argumentativa ela deve induzir, então, a uma reflexão. Às vezes, ela pode apresentar uma característica aí subjetiva, porque quando eu estou dando a minha opinião e estou falando do dia a dia, eu posso ser, de alguma forma, subjetivo, né? E devo usar ao máximo a criatividade. Há então uma fusão do estilo jornalístico e literário, porque o estilo jornalístico entra aí na questão crítica, e literário é quando a gente escreve, né? Quando você elabora de acordo com o seu ponto de vista, você tem o seu estilo de escrever, então isso é uma característica literária. Poucos personagens, isto é, se houver personagens, porque eu posso estar criticando uma situação e não uma pessoa propriamente dita, né? Eu posso criticar um fenômeno e não necessariamente também uma situação. Aí vai uma pessoa. Então vai depender do que a gente quer escrever, né? Mas de qualquer forma, quando é a situação, o personagem então seria a situação, né? Eu estou criticando, por exemplo, a situação de extremo abandono dos idosos no Brasil. Eu não estou falando de alguém específico, mas eu estou falando da condição de ser abandonado, né? E aí você usa uma referência de um cotidiano, né? De alguém que você conhece ou de uma situação que você viu, que te deixou indignado, e aí você vai criticar esse tipo de situação na sociedade. Tempo e espaço limitados, ou seja, eu não vou retratar um período histórico. Lembra, é cotidiano, então é dia a dia. É muito reduzido então ao local, a um espaço, né? E um tempo determinado. Eu também não vou falar de dias, de meses, não, eu vou falar daquele período curto que foi observado e aquele período que você consegue então captar para montar a sua crítica. Então esse período deve ser curto, ok? E tem que ter um caráter contemporâneo. Desculpa que meus doguinhos estão aqui latindo. Aula gravada em casa é assim, né, pessoal? Então, tem que ter esse caráter contemporâneo, ou seja, é um caráter do dia a dia, ok? O caráter aí do seu cotidiano é contemporâneo, é atual, ok? Vou deixar em seguida desse vídeo as características principais. Nos vemos então na próxima aula. Namastê, gratidão!